Bem-vindo às aulas de Concept 2. E vamos dar continuidade ao que estávamos falando ontem. Ontem? Domingo, sim. Nós fizemos robôs e fizemos alguns mechas. Então, nós estávamos vendo algumas coisas assim, com engrenagens. Temos os motores, a gente já desenhou. Página 295. Boa noite, Ana. Como que você está? Quem mais falou aqui? Ana, pintura facial. Bom, ó, isso aqui é um concept art, isso aqui é um concept do universo, aqui tem uns barcos, aqui tem nuvens, tem uns templates que podemos criar para vender. A concept art é uma definição de trabalho artístico direcionada a criações de personagens, ambientes, acessórios, veículos para diversas mídias, como filmes, jogos, histórias em quadrinhos. Então, se você pesquisar nos termos, vão deparar com algumas ilustrações fantásticas e lindas, feitas com computação gráfica. Eu estou bem, sim. Eu estou meio cansado. Eu forcei bastante a perna hoje e dei aula o dia todo. Mas estou a toda ainda. Bem sentado, então estou bem. Bom, mas concept art é muito mais que aquelas ilustrações feitas por computador. É muito mais. Está no esboço, no design de naves, nos projetos de castelos mágicos e nas criações de um universo determinado com um determinado tempo e lugar, um espaço escolhido. E os estilos variam de acordo com a função. Por isso, a modalidade do trabalho pode ser produzida no estilo de Art Nouveau, Steampunk, Noir, entre vários movimentos existentes ou que venham a surgir, ou mesmo a ser criado por essas formas de trabalho. O termo foi criado pela equipe da Disney na década de 30. E aqui tem uma lista das supostamente as melhores escolas de concept art e os scores do lado. Ó, a localização. A Malásia tem a melhor, de acordo com a ON Academy. Depois tem a Cine Studio, que fica no Canadá. E depois a Academy Art University, em São Francisco. A 3D Sense Media School, em Singapura. Depois nós estamos na Bélgica, depois na Austrália, depois na Suécia, aí em Los Angeles, aí em Montpellier, na França, aí em Savannah, United States. Então, tá. Nós vimos que a primeira fica na Malásia, a segunda fica no Canadá, a terceira fica em Singapura e a quarta fica... Não, desculpa, a terceira fica em São Francisco e a quarta fica em Singapura. Os quatro. Esses quatro citados no início. Malásia, Montreal, Canadá, nos Estados Unidos e Singapura, nós temos 2 que são do Oriente e 2 que são da América do Norte. Um no Canadá e outro nos Estados Unidos, da América. Depois nós temos em outros lugares. Los Angeles repete no 8º e no último Savannah. A terra do cinema. Mas o Canadá, Montreal, tem fornecido muitas escolas boas de arte e de outras coisas como de maquiagem. Então, o Canadá é um bom lugar para quem quer trabalhar e estudar no exterior. E também para conseguir trabalho. E tem várias séries e filmes que foram feitos, que saíram da escola do Canadá. E vários jogos que saíram dessa escola de Malásia, que foram feitos, e vários jogos também da Singapura. Combinado? Aqui nós temos alguns cristais. Vamos ver cristal? Trabalho só para esquentar. Vamos ver como fazer poliedros. Deixa eu pegar. Aqui deve ter alguma ferramenta. Só um instante. Opa, caiu a tampa. Oi, Bilu, você recebeu uma tampa de caneta aí? Deixa eu pegar. Pronto. Obrigado pelo presente, Evandro. Valeu, Ana, também. Aqui. Bom, primeira coisa é simetria. Se vocês vão fazer um cristal, é bom pensar em simetria, certo? E vamos lá. Primeira coisa, simetria. Vou fazer uma linha aqui, ó. Essa é uma linha de simetria. Ela está subindo daqui até aqui. Quando nós fizemos um macrófago, não, um bacteriófago, a gente trabalhou com cristal.
E agora a gente está vendo de novo. Eu vou fazer uma divisão, altura, proporção. Eu posso colocar aqui, ó, um eixo, aqui um segundo eixo, e veja, aqui eu deixei pequeno, aqui eu deixei maior, e aqui eu deixei menor. Lembram-se da aula de simetria quando nós desenhamos cristais? Estão recordando? É a mesma coisa. Vamos voltar à aula de simetria. Apresentação, elipses, proporção, rosto, cilindros, cubos, esferas. Cadê a simetria? Aqui, página 10. Ó, nós desenhamos uma taça com a linha de simetria e um lado ficou igual ao outro. Já está gravado no YouTube essa aula, vocês podem rever lá. É uma aula bem importante para o melhor entendimento. Ó, um jarro, uma garrafa, a garrafa em perspectiva, o estudo disso daqui e a explicação do que é simetria. Nesta linha, eu vou fazer uma linha ortogonal. E agora que começa o tamanho do nosso cristal. Porque se eu colocar isso aqui, ó, nesse tamanho, eu tenho isso aqui. Lembre-se que a distância vindo desse ponto até esse ponto é a mesma distância que tem que ser desse ponto a desse ponto, fazendo com que esse lado fique igual ao outro. Isto é bem simples. Não há nada complicado nisso. E aí depois, essa distância eu posso aumentar só um pouco ou um pouco mais. Eu tenho que repetir a mesma distância aqui, mudando a inclinação. E depois, eu posso fazer a mesma coisa aqui. E está feito. Pronto. Temos uma pedra lapidada na lateral. Temos o contorno dela. Mas não vamos deixar assim. A gente vai virar esse daqui em perspectiva. Desse jeito. Eu vou fazer uma elipse. Muita atenção nessa elipse. Mão solta, giro rápido. E a elipse está feita. Viram? Fazer maior. Mão solta, giro rápido. E a elipse está feita. Não pode fazer uma elipse mais magra que esta na proporção. Como assim? Se eu aumentar essa elipse desse tamanho, isso daqui tem que ser proporcionalmente maior em relação a essa do que esse daqui. Como assim? Desse jeito. Se essa tem esse tamanho, eu coloco esse tamanho aqui, ó, já deu quase o tamanho disto, entendeu? Ó, pego esse tamanho, coloco aqui, deu uma, duas e um pouquinho. E esta? Tem que dar mais. Uma, duas e um pouquinho. Não deu. O que eu devo fazer? Deixar esta mais magra. Porque, ó, se eu deixar ela mais magra, a distância daqui, eu coloco aqui, uma, duas e meia. Pronto, já funcionou. Entende? Isso é uma divisão. É a divisão do eixo menor pelo eixo maior. É complicado? Cara, na verdade, não é complicado. Na verdade, se você acha complicado, é porque está com trauma. E traumas são assim mesmo, trauma de matemática. O que eu estou dizendo é, você tem esta forma. Você sabe a proporção se você pegar esta linha e virar para cá. Deu uma, duas, entende? Então, vai dar duas para o outro lado. Então, ele é 1 por 4. Assim, ó. 1 por 4. Viram? Essa é a ideia. Isso é uma proporção. Então, essa aqui tem que ser na mesma proporção que esta, se você dividir, não importa qual tamanho aumenta. Quer ver, ó? Fazer maior. Tá aí, ó. Fiz maior. Agora, olha. Este eixo e este eixo. Uma coisa tão simples como um diamante tem proporção e é um estudo importante. Certo? É importante isso. Aí a gente pega esse tamanho, verifica esse tamanho aqui, ó. Eu vou tentar fazer o mesmo tamanho que o outro, tá? A mesma proporção, então, tá? Deu até aqui, ó. Eu pego esse tamanho, viro pra cá. 1, 2. Tá, dá aqui, ó. Deu, ó, 1, 2. Esse tamanho aqui, ó, 2, deu 2. Peraí. Tá vendo? Vai dar menor, entende, ó? Eu peguei metade.
Se eu pegar inteiro, vou ter que diminuir. Vamos diminuir? Porque eu quero que esteja a mesma proporção da anterior. Pegaram a ideia? Ó, esse tamanho, que é igual a esse tamanho, que não é igual, é menor, quando eu viro para cá deu 1, 2. Aqui ele tem que dar 1 e 2 também. Então eu estou reduzindo até ficar a mesma proporção que a outra. Quando eu viro dá 1, 2. Agora sim. Então deu. Se eu colocar para esse lado, vai dar 2 também. Dá 1, 2, 3, 4. Aqui tem 1. Então esse tem 1 por 4. E esse tem 1 por 4. As duas são proporcionais no tamanho. Elas são proporcionais. Elas são iguais na proporção, mas de tamanhos diferentes. Isso ficou mais claro? Sim? Estranho o que eu falei? Então, se eu fizer uma outra assim, ó, ela tem o mesmo tamanho da anterior, assim, mas assim ela é maior. Dá para ver que é diferente, não dá? Por isso a proporção dela é diferente. Esse tamanho, se eu colocar aqui, dá quase, ó, esse tamanho, dá, vamos dizer que dá 1 por 2, entende? Ó? 1 por 2. Então, um tamanho deste dá 2 tamanhos deste. 1 por 2. Então, este proporcionalmente é diferente deste, este é proporcionalmente diferente deste, e os dois são proporcionalmente iguais. Que bom que sim. Obrigado, Ana. Certo? Então, há uma diferença. Esse daqui, ele tem esse segmento maior proporcionalmente do que este. E esse daqui, ó, tá igual, certo? Beleza. Então, qualquer um que eu faça aqui, ou eu faço esta linha, quando dividida por essa, igual a esta, ou maior. Por que maior? Perspectiva. Como assim? Deixa eu ver. Ó, desse jeito. Esse aqui, vamos dizer que está aqui. Esse vai estar um pouco mais inclinado. Esse aqui vai estar mais inclinado ainda. Esse vai estar mais inclinado. Esse aqui está muito inclinado. Ó, todos têm o mesmo tamanho. E este vai ficar maior. Eu sei que para muitos isso aqui é óbvio. Mas eu não estou atingindo para muitos. Eu quero atingir para aqueles que não são óbvios. Os outros muitos. Há muitos que não é óbvio isso daqui. E há muitos que é óbvio. Como assim? Vocês que já são arquitetos, são designers, são desenhistas mecânicos, quando verem isso daqui, estou falando óbvio. Mas vocês que ainda querem ser, e querem ser tão bons quanto aqueles que já treinaram 5 anos, 10 anos, 15 anos, tem que ver. E é para isso que eu estou direcionando isso daqui. Aí veja, menor, maior, 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 vai chegar um momento que este é igual a este. E que é justamente aquele estudo de perspectiva de cubos, na primeira aula que eu dei. Aquele exercício que eu falei que é muito importante estudar. Ó. Tripé, simetria, curvas, cubos, página 7. Ué, não é página 7, é número 7. É página 22. Aqui, ó. Olha, ele está menor, ele vai aumentando essa lateral, enquanto a outra diminui. Aí dá uma impressão de rotação. Então, é isto. No caso da elipse, ó. A elipse é mais fininha, e vai ficando mais gorda, vai ficando mais fininha. E assim você tem essas inclinações. O cubo e o cilindro juntos. É exatamente isso. Então, a próxima, proporcionalmente, vai ter que ser mais redonda. Por causa da perspectiva. Pronto. E agora? Obrigado por curtir. Cara, ó, 654. O pessoal começou a curtir, isso é muito bom. Obrigado. Bom, agora, vamos brincar com uma outra coisa. Lembra daquilo que a gente brincou em fazer isso aqui, ó? A letra I. Lembram disso? Esta brincadeira? Vamos fazer isso num outro nível agora. Como? Assim. Aqui está esse círculo e está esse círculo. A partir desse ponto, eu vou fazer um giro.
até chegar nesse ponto. Daqui para cá tem 90 graus. Olha, interessante. Se eu pegar no meio daqui 45 graus, eu vou fazer o mesmo giro. Então, ele vai virar até aqui, ó, não é? Ó, certo? Ó, deu esse tanto, dá esse tanto. Vamos fazer o giro. Ó, que legal. Isso é um conceito, é uma ideia diferente. Desse daqui, atrás, ele vai girar até lá, só que não dá para ver. Aqui é 45 graus, ele vai girar até aqui. Beleza. Esse daqui vai girar até aqui. E esse daqui, ele vai girar... Peraí, vamos ver. É isso mesmo. Até aqui. E esse daqui, ele vai girar até aqui. Nossa, olha que louco! E esse daqui, ele vai girar até aqui. E esse daqui, no meio, ele vai girar até lá. E esse daqui, ele vai girar... Vamos ver, tá o meio, né? Tô me perdendo, calma. Até lá, beleza. Ele vai assim, desculpa. E esse aqui, ele vai girar até aqui. E esse no meio, ele vai girar até lá. E esse daqui, ele vai girar até o meio. E esse daqui vai girar... Peraí, tá errado. Esse não pode ser até o meio, calma. Até aqui. E esse daqui vai girar a 45 graus para lá. E esse daqui, ele vai girar até aqui. Ó que doido. Isso é uma brincadeira. Muito doida, não é? Cara, eu não sabia como ia ficar. Eu só inventei e fiz. Eu não tinha a menor ideia do que iria acontecer. Esse aqui tá errado, é assim, né? Ó. Eu só fiz. E o que aconteceria, aconteceria. É a primeira vez que eu faço assim. O que eu quero dizer com isso? E de novo. Esse no meio vai girar até a metade do outro. Esse daqui ele vai girar até ali. Esse no meio aqui ele vai girar até o meio do outro. Esse canto vai girar até lá. Esse daqui vai girar até aqui. Esse aqui vai girar até ali. Esse daqui ele vai girar no meio, desculpa. No meio ele vai girar até ali. Eu faço o contrário. Sabe o maior medo? Eu achar que eu estou fazendo uma coisa que todo mundo está entendendo. Eu estou fazendo uma coisa tão doida que ninguém está entendendo. É um medo que eu tenho. Para mim é mágico. Eu acho que eu estou vendo o que está acontecendo. Oi, Renor, tudo bom? Então, na minha cabeça, eu estou abafando, olha só. Eu estou conseguindo. Mas, se vocês não conseguem reproduzir isso daqui, infelizmente eu estou falhando. Né? Mas a gente faz mais vezes. Este é um poliedro facetado Renor. Vamos fazer de novo. Tipo um diamante, sabe? Ó. Vou fazer uma coisa mais simples. Me segue aqui, para você conseguir fazer, tá? Quero que você preste atenção, Renor. Você é minha esperança. Tá aqui. Renor, você presta atenção. Tá aqui, ó. Linha de simetria. Vou pegar e dividir aqui. Faço uma linha, que se é de simetria, do outro lado tem que ter o mesmo tamanho, beleza? Neri, faz o mangá. Aí está. Não dá tempo de fazer mangá nesse período de aula, assim, sabe? É muito curto. Consigo fazer um desenho, não um mangá inteiro. Um mangá tem várias páginas. Uma página tem vários quadrinhos. Eu posso esboçar rapidamente uma página de mangá, né? Ó. Mas fazer um mangá inteiro, assim, uma página de mangá. Uma pessoa que faz um mangá, uma página, em 1 hora, é considerada uma pessoa rápida. Né?
Muito tempo, né, Bernardo? Seja bem-vindo aí. Pera aí. Calma. Ah, é mangá fruta. Faz uma manga. Ah, tá. Manga fruta. Entendi. Aí você tinha mandado o desenho da manga. Desculpa aí. Tá. Eu fui rever. Aí o outro explicou que era fruta. Desculpa. Eu tento responder todos vocês, eu faço uma visão rápida assim. Ó. Dividir. Pegou esse aqui, ó. Olha bem. Veja o que eu fiz. Bem assim. Você tá vendo? Hein, Renor? Bem assim. A gente saiu da parte de plantas, tá? Viu isso daqui? Isso é fácil, não é? Renor. Agora veja. Vou dividir no meio. É fácil? Ou é difícil? Alguém escreveu alguma coisa aqui. O que foi? Ótimo, ótimo. Então veja. Olha bem. Esse bateu aqui, esse bateu aqui, esse bateu aqui, esse bateu aqui, esse bateu aqui. Esse aqui, esse aqui, esse aqui, tá? Eu quero pegar e fazer os mesmos pontos embaixo. Mas antes, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fechar assim, ó. Vou ligar cada ponto, igual uma teia de aranha. Beleza? Agora, eu vou fazer uma coisa. Pensa aqui, ó. Nesta curva tem 2 pontos. Nessa curva tem um ponto perto e outro ponto aqui, tá certo? E eu posso ligar assim, mas não vou ligar desse jeito. Eu vou ligar assim, ó. E assim. Agora eu posso ligar aqui, se eu quiser. Eu podia não ligar se eu quisesse. Ó como ficou. De novo. Tem 2 pontas aqui. Coloco 2 pontos nesse maior mais ou menos igual. E eu ligo assim agora, ó. E depois eu faço o X. Agora eu quero fazer diferente. Como? Imagina o seguinte. Aqui é o X. Eu quero colocar um pouquinho para a direita, para ficar mais para fora, assim. E eu vou pintar a parte de baixo. E eu vou pintar a parte de baixo. Tá entendendo o que está acontecendo? Tá, né? Tá funcionando. Aqui eu faço a mesma coisa. Faço o X, mas esta ponta eu coloco um pouquinho mais para fora. Então ele vai ficar assim, ó. E ele vai ficar assim. Aí eu pinto a parte de baixo. O outro está bem aqui, ó. Tô vendo a linha. Ele faz isto. Aqui está o X. Eu coloco um pouquinho para fora. Então ele vai ligar assim. Olha como ele ficou. O outro vai ser muito complicado. Por quê? Porque ele está aqui, ó, o outro ponto. Tá vendo? Então o outro ponto vai estar aqui, ó, certo? Então quando ele ligar, olha o que ele vai fazer. Toda essa linha vai desaparecer. Você não vai ver. Mas, lembra, tem um ponto central aqui que vai cruzar, que não está vendo. Eu já vou pôr para cá, estou imaginando. Quando eu faço assim, olha o que vai acontecer. Vai acontecer isso. Pegou a ideia? Mas eu achei feio quando vira assim. Eu quero que fique mais bonito. Então, como que eu posso fazer? Não tenho ideia. Eu posso diminuir aqui um pouco, né? Não, não vai funcionar. Vai ficar assim, vai ficar feio. Agora eu ligo para baixo. Claro que eu posso mudar, mas não vou. Pinto mais escuro. Posso pintar de uma outra cor essa face. E tá aí. A última. Depois a gente faz outras coisas? Não, vamos fazer outra coisa agora. Tá. Nós vimos que projeto de concept art, nós trabalhamos pessoas ou até mangas. As mangas. Você pegou bem, Renor? Quer que eu faça de novo? Pra você fazer comigo? Hein, Renor? Você é o meu pivô aqui agora. Não tem sentido manga em perspectiva. Isso é real, tá? Tipo, a manga é uma coisa meio disforme. Mas beleza, é meio disforme, né? Vamos pesquisar aqui. Manga. Vamos ver o que dá pra fazer. Porque tudo a gente pesquisa, a gente vê as coisas, né? Imagens. Eu pesquisei, eu tive uma ideia bem legal na minha pesquisa, eu estou vendo ali. A gente pode colocar uma perspectiva da manga fazendo a secção dela. Trabalho de secção. Vamos fazer então.
Seguinte, a manga, ela tem uma forma curva, tá aqui, e ela pode fazer isso, assim. Só que isso também pode ser um abacate. Não precisa não, beleza. Esse aqui pode ser um abacate também. Só que é uma forma simples, não vai identificar com manga. Para identificar com manga, temos que pôr cor. Por quê? No concept, a gente identifica as coisas. Mas antes de pôr cor, por causa da perspectiva que você comentou, seria interessante eu colocar uma manga cortada. Imagina só, eu cortar ela assim. Olha, essa elipse. Vulgo Chan. Não, ele colocou a fruta, ele pôs o desenho da manga. Sabe? Não é mangá. Então o Nervi é manga mesmo. Boa noite, Luan Miguel. Você ficou quieto por quê? Não fica quieto. Ah, você viu. Beleza, entendi. Você percebeu que você errou. Erre à vontade. O nosso aula aqui é para errar. Esteja à vontade. Fala o que tem que falar, mesmo que dê errado. Depois você se retrata, tá tudo certo, sabe? Porque todo mundo erra. Então, erre. Sei, você está procurando o perfeccionismo. Continua procurando, mas você não vai alcançar. Mas só o fato de estar tentando já vai melhorar bastante. Mas se você quer que fique perfeito no final, aí dá ruim. Não vai ficar. Não amasse o papel. O que você fez já está legal porque você tentou. E tenta de novo, né? E tenta de novo. Tá aí, ó. Elipse. Virado para cá. Se eu pôr uma cor, vai dar mais um aspecto de manga. Oh, deixa eu ver se eu tenho cores aqui. Ó, tem uma borracha. Boa. Nossa, olha só, tem uma caneta azul. Eu quero cores. Oba, mais uma lapiseira pra gente trabalhar. Ó, o marrom. Amarelo. Oba, tem um amarelo. Verde. É, mas é só um verde claro, né? Não vai servir pra muita coisa. Uma cor que eu não sei. Outro verde claro de novo. Poxa. Um vermelho. Oba, vermelho. Uma caneta verde. Magenta. Ninguém falou nada, né? Oh, vamos ver o outro estouro. Ah, olhando para trás eu vi um violeta. Um violeta. Oba! Aqui tem um monte de cores. Ótimo. A manga tem uma transformação de cor de amarelo para laranja. E ela tem um pouco de verde também. O verde é mais escuro, esse aqui é um verde claro. Não é bem esse verde que eu queria. Mas é o que tem aqui. Então tá. E ela pode avermelhar. Aí ela ganha a cor. Se desse tempo de fazer a textura, aí daria mais semelhança a uma manga. Oi, Midnight, tudo bom? O que nós vamos falar amanhã? Naves espaciais. Vamos fazer um capacete e naves espaciais. Beleza. Aí está. Lápis de cor é tão demorado, né? Tinta Patibum, acabou. Tomara que fique gostosa a docinha também. E sem bicho. Os insetos adoram manga. Mais uma parte amarela. Agora essa aqui. Borracha. Eu não tenho laranja aqui comigo. Então tá. Vamos fazer com vermelho mesmo. Ah, peraí, tem aquela cor estranha. Cadê a cor estranha? Tá aqui. Pronto. E agora um vermelho. E eu misturo esse vermelho com verde depois. Pra escurecer. Eu vou usar verde, mas é o que eu tenho aqui, né? É um verde claro. Um verde escuro ia dar melhor.
Tentar fechar bem nos poros sem apertar. Então, será que eu não tenho um verde escuro, não? Ah, eu tenho um marrom. Um aluno meu apontou esse lápis. Ele tá aprendendo a apontar. Aí. Ele vai conseguir. Podia treinar com o dele, né? Uhum. Amanhã ele treina com esse meu lápis de novo até conseguir. Ou era ela? Acho que foi uma aluna, não um aluno. Tanto faz. Para mim, todos são artistas iguais, assim, independente do ser aluno ou aluna. Por isso, vou mudar. Artista. Um artista meu estava pintando isso daí. Boa. Aí. O marrom é composto mais amarelo e magenta. Se eu tivesse um azul, eu acrescentava. Perfeito? Sem linha? Ah, passa borracha. O problema é contraste. A nossa briga na pintura sempre é o contraste. Você quer ver o desenho como se fosse um objeto, entende? Então tem que ter uma volumetria. No caso, aqui ó, vou fazer uma linha. Mas diferente do que você imagina, essa linha fica com degradê para dentro. Esse é o truque. É uma linha com degradê para dentro. Assim, ó. Tá vendo? Ó? Linha verde com degradê para dentro. Linha marrom com degradê para dentro. Vou enfraquecer um pouco, porque ficou forte demais, né? Aí, pegar o vermelho, com degradê para dentro. Amarelo, com degradê para dentro. Olha como você consegue o canto melhor. O truque é o degradê. Aí você não tem a linha. Marrom. O marrom é cian, amarelo e magenta, sendo que domina mais o magenta e o amarelo. Então, aqui vai ter um vermelho, porque vocês então não sabem que magenta é mais amarelo e vermelho, né? Aí eu complemento com o vermelho. E você tem uma borda. Ó, uma borda. Ah, parece meio contorno, né? Não pode parecer contorno. Deixa eu enfraquecer. Pronto. Assim. Aqui, ó, mesma coisa. Vermelho. E basicamente você não tem contorno, mas parece que tem. Bordas. Eu quero me organizar. Olha só. Essa batalha de Alighieri, é uma coisa assim. É uma obra do Leonardo da Vinci. Aqui ele está dissecando o corpo, mas você cria uma espécie de surrealismo, tá? Então é para ser meio gore, assim, é para fazer uma brincadeira de terror, em que o Leonardo dissecava os corpos. Ele dissecava mesmo. Essa obra aqui não deu certo, ela derreteu. Oi, Ana. É, não funcionou. Mas era aproximadamente assim, desse jeito. Nós temos esboço, então a gente sabe a partir de outros artistas, como Rafael, como Botticelli. Aqui é um cenário, não está completo assim, mas é para ser um cenário, ó a perspectiva. Eu fiz com nanquim e água. Então mostra um salão no Vaticano. Essa é uma história em quadrinho que está desenvolvendo. Ó, o cenário eu ia pintar depois, eu pintei depois, tá? Aqui está, ó, o Leonardo vendo o papel, ele amassa o papel. E aparece aqui o Maquiavel. Ele está de costas e aparecem as invenções dele. É meio pesado também. É que é meio adulto essa história, né? Aqui é a mesma coisa. Eu pintei o cenário depois. Aparece o príncipe, aparece o Papa Borgia. Aparece uma invenção do Leonardo. Aqui o Leonardo está conversando com o príncipe. Não, desculpa. É o príncipe, o Maquiavel conversando com o príncipe. Eu errei o nome. Então, um cenário, né? 2 pontos de fuga. Aqui quando o Leonardo da Vinci e o Maquiavel estão numa jornada. Tudo em aguada, certo? Nanquim com água. Que é tipo uma aquarela em preto e branco. Esse é o quarto do Leonardo, então tem as invenções dele. Ele foi retratado como um velho meio doido, né? Esse é o Leonardo sentado numa banqueta. É uma cena que vai para o quarto dele depois. Por exemplo, essa
Esses desenhos são feitos em folhas grandes e em aguada. Por quê? Porque no mundo de hoje, muita gente faz arte digital, também faço. Mas poucas pessoas no mundo de hoje fazem histórias em quadrinhos em aguada. Muitas poucas pessoas, né? Alguns trabalhos aqui sim posso mostrar, na verdade, né? Tem que tomar cuidado. Eu vou olhar, aí eu vou mostrar, certo? Então, ó, aqui tem uma ponte daquela de encaixe. Tem várias invenções, tem um paraquedas. Várias invenções do Leonardo. E essa engenhosidade é a engenhosidade das antigas que atrai a atenção dos outros e atrai a atenção pra você. Não é, ó, as asas e coisa assim, é tipo um cosplay. Isso aqui é nanquim e água. Deveria usar, Caio, é legal, olha só que bacana que fica. Nanquim e água. Com retoque e um guache branco pra fazer algumas coisas, né? Eu concordo contigo, Caio. Vamos ver se ligou? Ligou? Vou entrar com uma outra conta pra conversar com vocês aí. Smartphone funcionando. Isso aqui é separado para depois montar no Photoshop. Não deixe de ser aguada, mas eu monto no Photoshop. Eu faço cenário separado. Fica mais rápido, né? Essa é uma arte de espelho aqui, ó. Aqui tá, essa aqui porque é a nuvem refletida no espelho. E o espelho deforma a pessoa. Ok. TikTok? Não, esse não é TikTok. Esse é o Play Animes. Play Animes é legal. Tá, TikTok. Aí. Amigos. Vamos ver o que mais aqui. Essa pasta é legal, olha a espessura do plástico. Ela protege bem, é uma pasta de portfólio. Aqui em água. Eu penso na composição, na época, da celulose transparente. Sim, eu penso mesmo. Que daí dá pra ampliar, reduzir, é bem isso. Ó, cenário separado do personagem. Você falou bem. Vamos ver. Como que eu faço? Obrigado, Ana. Ó, personagem separado do cenário. Esse efeito é grafite. Era pra colocar numa cena grandona. Eu penso em todo ponto de perspectiva e de fuga. Ó, tá sem os personagens, é só cenário, feito com aguada e nanquim. Ô, valeu, Calo. É uma ideia legal, né, pra trabalhar. Eu acho muito bacana essas ideias assim. Cara, é essencial você continuar treinando os bonecos palitos, sim, e também treina cilindros. Me acompanha, X-Luca. Vai lá no YouTube, tem a aula desde o começo, desde os bonecos palitos, tá? Depois tem aula de perspectiva. Tudo que eu faço, eu ensinei já e tô ensinando. Tô ensinando engrenagem agora. Ó, desculpa. Tô ensinando engrenagem. É no teto essa aqui, né? A perspectiva. Veja, ele cavalgando, sem o cenário atrás. E depois eu faço cenário da cidade. Consegue? Uhum. Lá no YouTube também, vai ter que fuçar. Apareceu pintando essas coisas. Viu, ó? Todos separados. Vai depois juntar. Aqui... Ah, peraí, deixa eu mostrar. Tá aqui. Este é o cenário. Esse que eu ponho no cenário depois. Valeu, Lucas. Viu? Ele funciona. Eu dou aula, tá? Mas bem dada mesmo. A aula eu capricho bastante nas minhas aulas pra vocês entenderem mesmo. Eu vejo... Como eu tô vendo aqui você falar e eu tô lendo, eu faço a mesma coisa. Cara, assim, ó. A banqueta. Tem uma que eu fiz ele sentado na banqueta, lembra? Isolado. Entendi. Aí está. Ó, sem o cenário, pra colocar os cenários depois. É bem isso, ó. É isso aí. Às vezes aparece o... Aqui, ó, convidar. Nossa, que legal. Muito interessante. Entendi. Entendi. E funcionou. Vamos testando. Vamos testando. Ó, esse daqui, eu fiz primeiro a mesa e o desenho. Não, eu fiz o desenho e a mesa. O desenho que ele tá desenhando. E aí depois eu coloquei as ferramentas. Aí aparece as ferramentas dele, ó. Os instrumentos. Esse daqui, ó, é um bico de pena. De metal, tá vendo? Preso na pena. É bem funcional. Nossa, que lindo esse. Esse é quando ele tava indo para Roma. Ou estavam saindo de Roma, acho que estavam saindo. Esses dois estavam saindo de Roma e estavam indo pra Florença. Acho que estavam indo pra Florença nessa cena. Assim, ó, daí vocês veem de perto. Tudo nanquim e água.
Por isso que os objetos e os personagens interagindo nos desenhos ficavam diferentes. Eu faço um esboço antes. Eu me preparo bastante, tá? Eu sei a perspectiva, né? Aí eu me preparo bastante, daí eles ficam certinho. Por exemplo, aqui, ó, tem um fundo. Eu sei onde que é a perspectiva do personagem, eu sei tudo. Aí eu vou melhorando, eu altero o fundo. Eu vou ensinar assim, mostrar assim, não ensinar hoje. Mostrar, né? Ó. Por exemplo, esse daqui, esse eu já fiz o fundo. Mas se você perceber bem, olha, o fundo tá fraco, tá bem fraco. É muito fraco o fundo. A frente é mais forte, mas percebe que é cinza? Eu não fiz bem preto o nanquim. E bem na frente, ó, deixei o nanquim mais preto ainda. Aí quando você vê profundidade. O Leonardo da Vinci tá aqui, ó, no lado direito. O assistente dele tá lá atrás. Esse é o assistente do Leonardo. Então o traço é mais cinza ainda, mas não é tão cinza quanto o fundo. Então, esta história de você fazer a perspectiva e fazer o contraste, fica muito mais fácil se você faz separado, porque você pode controlar no Photoshop. Ó, uma grafite. Vê, é a mesma coisa. Eu faço fraco o traço, faço forte o da frente, eu aperto mais o grafite, né? E ele funciona. Bom, vamos tentar de volta mudar isso daqui. Eu jogo nos planos. Eu acho que entendi o que você falou, por isso eu concordei, eu jogo nos planos, né? Aí ele funciona. Mas se eu não entendi o que você falou, você fala de outro jeito que talvez eu entenda diferente. Isso é bem importante para todo mundo que dá aula, tá? Às vezes a pessoa não entende o que o outro falou, então tente falar de forma diferente, porque a comunicação é assim. Às vezes a pessoa fala de um jeito que você não tem recurso suficiente na linguagem, uma falta de conhecimento na linguagem, para entender o que a pessoa falou. Aí você fala de forma diferente. O meu teclado mudou. Caio, mapa, faz. Muito bom, deixa eu ver. Muito parecido com mais profundidade que a gente exporta no software 3D. Aí o Arts daqui falou, como você joga nos planos? Como você faz? Tá. Eu escaneio. Quem não tem scanner trabalha com foto, já ensinei a tirar foto. As impressoras comuns têm um scanner, aqui embaixo desse papel tem um scanner. Aí você escaneia separado. Aí você põe no programa de desenho. Quando você põe no programa de desenho, você pode, por exemplo, clicar com a varinha mágica nesse branco aqui, ó. Ou vai aqui e seleciona, apaga, com a borracha apaga. Aí num plano, num layer de trás, você põe o cenário, entende? Aí funciona. Esse eu não fiz assim. Todos esses aqui que estão completos, eu fiz o cenário e eu fiz junto, tá? Isso aí. Então, você trabalha desse jeito. Então, aqui, ó, eu poderia colocar alguma coisa no fundo. Eu não coloquei, porque quando você tá dentro da tenda, tá mais escuro, a pessoa abre, a luz vem tão forte que fica branco, você não vê nada do outro lado. Porque é a visão dele. A luz, ele tá escondendo da luz. Então ele fala, fecha, 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 bem rápido. Porque é a história da luz, né? Então lembra daquele que o Leonardo estava chegando no cenário, que eu mostrei o Leonardo, a mula que ele tá puxando e o cenário separado? Esse aqui eu fiz junto, ó. Esse aqui é um plano, eu podia ter desenhado separado. Eu podia ter desenhado, não era o Leonardo, desculpa, era o Maquiavel. O Maquiavel em segundo plano, aí eu poderia colocar para trás, para frente, encaixando, diminuindo para ele aparecer, entende? Mas eu optei por criar toda a cena junto. É mais difícil porque se você erra, errou. A minha animação não é animação, é estática, não é animação, né? Eu falo planos, falo câmera, mas é como foto. É como se eu construísse uma foto. Mas poderia ser uma animação, né? Quando eu deixo separado, eu posso puxar o personagem da esquerda para a direita, numa velocidade lenta. Com a câmera aqui, ó, e eu podia balançar o cavalo, e o cavalo iria, toque, toque. Eu poderia colocar um som. Aí apenas com um desenho, 2 desenhos e 3 desenhos, 4 com esse daqui, né? Eu colocaria movimento. Só que não funcionaria porque a mula tá vindo para frente e esse tá indo de lá. Mas se tivesse só ele, eu poderia fazer um movimento. Com apenas 3 desenhos. Mas esse aqui eu fiz a cena, ó, visto de cima. Num desenho só. Foi uma escolha. Nesses aqui, ó, é só o personagem. Aí eu faço o cenário atrás. É uma brincadeira, né? Outra, eu trabalho com material. O rosto eu fiz com nanquim e aguada. O desenho na folha eu fiz com grafite. Que é material, ferramenta. Isso faz com que apareça de forma diferente. Nos vídeos de animações também tem isso. A mesma coisa aqui. Cenário, eu fiz separado das cenas. Nem o quadriculado eu fiz, ó, tá vendo? Eu faço quadriculado depois. Nanquim e água. E isto estimula mais... Lembra aquele desenho das velas? Que eu fiz de lado? Ó, as velas visto de trás. Um outro ângulo dele. Essa foi uma folha muito ruim. É uma folha Canson, 140 gramas. É muito ruim mesmo. Bem ruim mesmo. Para grafite é muito bom, mas para nanquim e aguada é péssimo. Eu tentei trabalhar ela de várias formas. Eu molhei, eu depois sequei no sol, eu estiquei, passei ferro quente, tudo para tentar melhorar a folha. Então, é tipo folha Canson, sabe? É uma folha barata. Ela pode ter escrito aquarela escolar. É horrível. Mas eu queria fazer isso. Eu queria trabalhar com uma folha mais barata. Primeiro, porque economiza. E segundo, porque você se esforça mais. É como você andar com peso na canela. E é o que eu comento com vocês.
É, as pessoas que têm dinheiro e compram material caro, aquarela cara e coisa tal, é o mesmo processo da aquarela, a arte dali, mesmo processo. Mas trabalha com material caro, está muito mais na frente de vocês. Quem trabalha com arte digital vai estar lutando contra quem tem um equipamento muito mais poderoso que o de vocês. Um computador muito melhor, um tablet muito melhor, uma mesa digitalizadora muito melhor, um programa caro, pago, muito melhor. Isso vai fazer com que vocês sempre vão estar para trás. Sempre. Então, qual é o recurso de vocês? Trabalhar como eu estava trabalhando. Sim, tem razão. A folha interfere demais na arte. Olha aqui um enrugado. Tá vendo o enrugado? Ó, enrugou. E a tinta espalha de forma diferente, então forma manchas. Olha essa mancha. Então, essas manchas é da folha. A nossa vida é terrível. A gente não tem ambiente climatizado, não estamos livres de inseto. O melhor papel é de algodão, mais durável, é bem melhor. Mas não é tão bem melhor assim. O conhecimento é o melhor. Arte dali. Deixa eu mostrar. Deixa eu ver se eu encontro. Aqui. Aqui. Mostrar meu rosto. Tá aqui. Ó, essa é uma aquarela que eu fiz no Inktober. Aqui são um monte de papéis de amostra. Então eu tenho um papel que é muito caro mesmo. Esse daqui, ó, ele tem fibras bem finas. Não tá escrito algodão. Ele tem 200 gramas. Ele suga bem a tinta, ó, e dá uns efeitos bem legais. Esse daqui é mais áspero. As fibras são mais ásperas, então é mais difícil trabalhar. Todos os papéis são caros. Aqui é a cartolina aquarela de tinta da Handmühle. Ela é extra. Ela é ótima e ela não é de algodão. Tem 230 gramas. Então, celulose. Então, ó, não é bem o fato de como é o material. É muita coisa envolvida. Veja só. É grão fino, então ele tem as fibras pequenas. Ela tem a marca aqui, uma cartolina. Tá vendo? Igual a outra. E ela muda. E olha, ela é 300 gramas. Tá vendo o efeito? Quero que se prepare nessa espalhada de tinta. Quando a tinta espalha, tá? É isso que conta. Como a tinta trabalha. Ó, como ficou a borda na secagem. Como que ela espalhou da esquerda para a direita. Algumas ela suga, ó. Essa é áspero. Ela sugou demais. Então ela seca muito rápido. É mais difícil trabalhar. Essa foi bem difícil trabalhar. Esse daqui, ó, 300 gramas. Ela tem pressão quente. Então tem uma prensa. E ela pressiona e esquenta. Lembra que eu falei que eu passei ferro na outra para tentar preparar, para interferir? Assim, até o clima interfere e seca para trabalhar na arte. Isto. Então, uma pessoa que está num ambiente climatizado, controlado, consegue trabalhar muito melhor. Porque isso está muito seco. Você não tem ar-condicionado. Vai secar rápido. E isso atrapalha. Muito. Esse é algodão. E eu vou te contar. Eu tive maior dificuldade com esse trabalho. E ele é 100% algodão. Ó, 100% Hadhan, Hack, Cotton, algodão, 300 gramas. Ou seja, seria um papel maravilhoso para trabalhar. Mas não é. Então, a Ash Bottom, aquarela em carton, da William Turner, é horrível. Eu não conseguia fazer o degradê, eu tinha que agir rápido. Se eu não agisse rápido, deixava marca, porque ele sugava, ele puxava a água muito rápido. Ah, agora você falou bem. Você põe água no ar-condicionado, você tem um umidificador de ar. Não é puramente um ar-condicionado que seca. Então, se você é muito rico, seu ar-condicionado é do melhor. Você controla a umidade do ambiente. Se você é muito pobre, você não tem um umidificador junto, você tem que comprar um umidificador separado. Você tem que comprar, certo? Você tem que comprar outros recursos que vai queimar, vai estragar, e é de canto, não gera em todo o ambiente. Tem vantagem. Quando eu trabalhei com isso daqui, ó, olha a marca. Eu não consegui fazer o degradê, percebe, ó? Eu não consegui. Ele deixou a marca, repara. Tá vendo na testa? Esta marca é uma marca legal. Então você pode ver como a vantagem. Ou você pode ver como a desvantagem, né? É um papel muito ruim que eu usei. Você pode ver como desvantagem ou como vantagem. Ó, esse trabalhou bem até. E é algodão. Melhor que o outro que eu tive. Olha esse daqui. Esse ele sugava e espalhava a tinta. Eu punha a tinta e ele espalhava. E é 100% algodão. Ele espalhava igual o pior papel. Aqueles cartolina de escola. Então, esse que é 100% algodão, é da Cezanne, ele espalhava igual cartolina de escola. Eu usei como vantagem, eu fiz um efeito mais assim, etéreo, né? Do Monte Wall que você falou, é o que a gente tem no Brasil. A gente não tem recursos. A maior parte desses papéis aqui vocês não encontram em papelaria, ainda mais especializada na cidade. Mesmo que mora em São Paulo, tem que procurar muito. Só se for importado. Porque é complicado mesmo. Então, nesse mostruário, eu estou mostrando coisas que é muito difícil. E são muito caros. E é difícil encontrar.
Certo? Então, quando eu pego o mostruário, eu vou testando, eu estou testando coisas que eu nem tinha ideia. 450 gramas. Essa é uma cartolina para aquarela da tinta chamada Tia Polo. Ela é muito boa, sério. Muito boa mesmo. Eu consegui trabalhar bem com ela. Mas o tema que eu escolhi foi bem simples. Talvez ache, é verdade. Afinal, a Hanimal vende pela internet. Claro que você vai pagar mais caro porque tem o imposto da chegada, da importação. Ó, o mesmo Tiepolo, mas agora com fibras maiores. Você percebe que, ó, parece papel caseiro, feito, a gente faz, quando faz teste de papel, ele tem uma textura. Não sei. Ó, ela espalhou bonito, tem controle. Você tem controle total. Aí, Caio, como que eu faço para publicar? Ó, Leonardo, tá mostrando as obras do Leonardo da Vinci. Este papel não é algodão, tem 600 gramas, é para aquarela e é horrível. Horrível, 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 horrível. Péssimo. Valeu, Artes. Ele é péssimo. Ah, eu não tô aparecendo meu rosto. Ah, agora tá. Ele é péssimo. Demais. Péssimo. Muito ruim. Põe no Behance. Ah, eu vou pôr. Eu tenho uma conta Behance, mas nem fiz, é verdade. Ó, tá vendo essa mancha? Quando eu pintei, essa mancha apareceu. A mancha no ombro. Apareceu. No papel. Tá vendo a lateral? Ficou escuro na lateral. Eu tinha um péssimo controle. Cara, foi bem difícil fazer esse trabalho. Ele não ficou escuro como eu queria. Foi complicado. No Instagram, é verdade. Ah, tem esse aqui no Instagram. Como foi no Inktober, a gente ia colocando no Instagram e no TikTok. Esse daqui foi péssimo também. Ele puxava a tinta e manchava. Eu ia fazendo a tinta e ele puxava pra lateral. É a da Leonardo. Então, tanto o Granfini quanto este era péssimo. Este era ótimo. Pena que eu fiz um tema mais simplesinho. Eu fiz uma homenagem ao Kim Jong-un. Ele tinha morrido nessa época, em 2022. Então, quando eu fiz a homenagem, eu fiz um trabalho mais simples. Num papel bom. É quando a gente vai trabalhar que a gente percebe como o papel é bom. Ó, Toscana. Também é bom. Esse foi ótimo. Também eu escolhi simples. É o Academy. Esse papel foi péssimo. Justamente no papel, que eu queria treinar várias técnicas, foi o pior papel. Eu usei sal grosso, usei recursos de mistura de materiais diferentes para dar efeito. E eu sofri bastante com esse papel. Oi, Santos! Obrigado! Também foi um papel ruim. Eu não lembro se esse papel foi bom ou ruim. Mas deve ser da mesma marca ali. Vamos ver aqui, ó. Ele fez o degradê, ele sugou. No canto aqui. Ele sugou. Nossa, tem umas digitais aqui. Eu devo ter colocado o dedo. Eu devia estar. Você não devia ter lavado a mão no dia. Tem que lavar a mão antes de fazer aquarela. Ah, é o meu forte, sabe? 3 pontos, tracinho, 4 pontos, tracinho, 3 pontos. Meu forte é a perspectiva. Eu acho que eu vou tirar esse convidado e deixar o quadro inteiro. Porque eu ainda não consegui fazer o que eu quero. Então, vamos ver. O que é esse quadriculado? Então, vamos ver umas coisas aqui. Peraí. Iniciar. Convidar. Não. Aqui. Desconectar todos os convidados. Desconectei todos. Não aumentou. Como é que tira, né? Tô tentando descobrir como é que tira agora. Tirar todos. Remover ruído, espelhar, enquete. Eu não consigo. A Khan, ela morreu, essa cadela Khan. Ela é muito querida. Essa foi recentemente que morreu, a gente ficou bem triste. Esse papel funcionou muito bem. Muito bem mesmo. Mais. O que você falou? Aprender as formas simples de um corpo ajuda a estudar a anatomia real? É o primeiro passo. Deixa eu ver teu nome. Peraí. Você não colocou o nome também. Tá bom. 0,000000000000006 mn. Aí, tá. Você tem que aprender proporção. Precisa aprender proporção. Tem que fazer as proporções para fazer isso aqui. Olha só. Essa folha é 90 gramas. Olha como a aquarela ficou boa. Entende? Não é a espessura do papel que conta. É o papel. É o tipo de papel. Não é a espessura. Gabriel. Ah, beleza. Gabriel. Então, você tem que aprender proporção, tem que aprender todas essas coisas, tá? É importante aprender essas coisas. Deixa eu ver. Descer espectadores, sacola. Eu tô tentando, sabe? Fazer com que essa negócio amplie de novo. Então, tirar os convidados. Eu tô tentando. Aceitar pedidos. Esse aqui. Peraí, eu já sei o que fazer. É este.
Cancelar. Não, não é. Tentar de novo. Aham! Achei! Trocar. Perfeito! Agora sim. Vou tentar agora. Vou convidar alguém. Vou me convidar. Aceitar. Yes! Ops. Aham! Estamos juntos! Aí. Agora sim. Ah, não apareceu o vídeo. Peraí. Salvar. Ah, ó, eu pequenininho, a imagem grande. Yeah, consegui, consegui. Perfeito. Era na rodinha de configuração. Use o que você quiser. Você tem que treinar tudo. Tem que treinar o olhômetro, tem que treinar a régua, pedacinho de papel. Eu tenho todas as dicas passadas. Você tem que treinar tudo, tudo mesmo. É importante esses treinos. Ah, acho que tá com bastante carga aqui. Vamos colocar para cá isso daqui e me ver mais de frente assim. Pronto. Tem que treinar tudo, tá? Ô, Bilu! Ai, que fofo, Bilu! O Bilu tá aqui? Não, não tá. O Bilu tá grandão, é o meu mais sapeca, assim. Ele já tá velhinho, tá com 10 anos. Olha como ele era bebê. Então, é que tá meu... na verdade tem que treinar a percepção. Você tem que aprender a olhar. Quando você tem que aprender a olhar, você tem que treinar o olhar. E como você treina? Eu ensino, eu mostro. Como eu estava falando para um aluno ontem, eu falei assim, sabe, não vou falar o nome dele, tá? Eu tenho costume de falar o nome dos meus alunos, mas é desagradável. Eu vou dar um exemplo, eu vou falar fulano número 1, um artista de grande talento. Ele tem um estilo único. E eu insisto para ele aprender a olhar, e eu ensino a ele, falo, olha a referência, olha a referência, olha a referência. Você tem que perceber o tamanho, comparar os tamanhos, ver, ó o tamanho da pessoa e o tamanho da roda. Percebe que a roda é maior que a pessoa? Ó, eu medi com o dedo, não medi com a régua, né? Né, Gabriel? E eu percebi que a pessoa, ó, põe o dedo aqui, ó, não alterei o tamanho. É quantas vezes maior? Metade desse tamanho maior. Esse olhar, às vezes não é tão fácil. Quando eu pus o dedo, você percebeu, mas olhando você não percebe. Ó, eu vou usar o lápis. Tá aqui o tamanho da pessoa. Coloquei aqui, tá vendo? Ó, de novo. O calcanhar, a cabeça, tá aí. Coloca aqui, ó, com o dedo. O meu dedo é a marca. Meu dedo. Ó, viu meu chamado de atenção? Meu dedo. Tipo, eu estivesse brigando com você. Oi, Carroane. Obrigado. Eu pego agora esse tamanho e coloco aqui. Agora eu coloco de volta aqui. Ó, deu quase a metade, entendeu a ideia? Se eu não fizesse isso, não dava para notar. Agora deu. Mas se você treinar o olhar, você vai começar a perceber. Por isso, meça sem dó. E tenta perceber sem medir também. Você tem que treinar tudo, né, Bianca? Tudo mesmo. Esse papel é muito bom. Ele só tem 120 gramas. Esse tem 160. Esse é péssimo. E esse é bom. Ele tem 120 gramas. Ele é fino. E ele funcionou legal. Esse papel tem 190 gramas. E ele era horrível. Quando eu fui fazer aquarela, ele espalhava. Ele espalhava. Então ele mudava toda a proporção, mudava tudo. É horrível ele. Então ele ficou meio sonho, assim. Então, se quer fazer um trabalho meu sonho, ele é ótimo, a nostalgia. Mas se quer fazer um trabalho que se controle bem, aquele era horrível. Esse 4, 170 gramas, é melhor que o outro. É para sketch. Esse papel era muito bom. Pena que eu fiz uma aquarela tão simples. Bom dia. Num papel que era muito bom, me sendo 100 gramas, eu fiz um trabalho muito simples. Ele nem grosso ele é fininho. Ele tem pouco peso. Ó, 130 gramas. Eu fiz um trabalho de uma forma que é para ser sonho. Então ele funcionaria esse trabalho no papel ruim ou no trabalho no papel bom. Nos dois ele funcionaria, tá vendo? Ó, ele sugou e espalhou. Não tinha problema. Eu estava fazendo um degradê com mais claro para mais escuro. Não é? Esse papel era muito bom. Ele é algodão. E 50% algodão. Mas não é o fato de ser algodão que ele é bom. A gente já viu o papel com 100% algodão, que era horrível. É a forma como ele é trabalhado. E a gente não sabe bem o que é. Porque ele pode ser pressionado a quente, pode ser pressionado a frio. Esse é texturizado, que é a textura falsa que eles fazem de telado, né? Esse papel é péssimo. Aí eu descobri que papel que é feito para pastel oleoso, para óleo, esse é um papel para pastel oleoso. É péssimo. É horrível. Porque ele tem uma resina. Então vocês podem pôr uma resina. Ou vocês podem comprar um material que é silicone em spray. Isto. Eu tô olhando aqui em cima, tô procurando silicone em spray para mostrar para vocês. Onde tá o silicone em spray para mostrar? Deixa eu ver que horas são. 10h53. Ah, tá muito bem. Ó, este é o veluco. É um papel pastel. Talvez seja bom para pastel seco. Porque para caneta e para aquarela, fuja, corra. Porque a qualidade do teu trabalho vai ser de acordo com o material. E acreditem, material ruim, qualidade do papel, do desenho, vai ser ruim. É real isso.
Oi, Miguel Freitas. Vai ser ruim, é isso aí. Ó, esse também é para acrílica. É um papel horrível, mas já estava preparado. Porque eu aprendi. E quando eu aprendi, eu usei um material que ela funcionaria. Mas é péssimo, sério. Eu usei tinta acrílica. Ó, para tinta acrílica. Ela gruda aqui e arranca os pedacinhos, porque ela tem uma resina. Então, quando você pega, você tem que colocar um papel arroz para proteger o seu trabalho. Pastel oleoso ou tinta acrílica, ó, oil on acrylic papier. Ou seja, papel para pintura a óleo ou para tinta acrílica. É pura fantasia. Compre um papel ruim como esse daqui e passa um spray de silicone ou pinta com silicone e vai estar perfeito. Vocês vão pagar bem mais barato. Muito mais barato. Mas, tipo, muito mais barato. Não, você não entendeu? Deixa eu repetir. Muito mais barato. Esse papel até que funcionou bem. Ela é para acrílica, mas não tem resina. Ó, estão escutando barulho? Ele é áspero. Bom dia. Eu já falei bom dia pra você. Ó o barulho. Ó. Percebe? Áspero. Como ele é áspero, é pior. Alguém falou alguma coisa? Aqui apareceu uma mensagem, deixa eu clicar pra ver. Ué? Não, foi só a Bianca, não tinha mensagem. Mas apareceu como se tivesse mensagem? Não entendi. Então, esse papel, por ser áspero, não ter um preparado para deixar liso, tá ok. E funciona bem para acrílica. Ele tem 360 gramas. O que significa? Que, se você pegar 1 metro quadrado desse papel e pesar numa balança, ele vai ter 360 gramas por metro quadrado, tá vendo? Então, esse 360 gramas por metro quadrado é quase como se fosse densidade. Por que quase? Porque não é. Como assim? Metro quadrado é 1 metro por 1 metro, tá bom? Então, vocês pegam 1 metro quadrado de uma folha e pesam. Beleza? Por exemplo, 1 a 0 é 16 folhas A4. Como assim? Assim, ó. 1 a 0 é 1 metro quadrado. Então, 1 a 0 é uma folha enorme, tamanho de uma mesa, tá? Que vocês vão pôr na balança e vão pesar. Essa folha não tem 1 metro quadrado, mas se tivesse, ela pesaria 360 gramas. A espessura dela é grossa, mas isso tem a ver mais com a forma como ela foi comprimida do que com a gramatura. Isso aqui chama-se gramatura. Não tô entendendo nada. Ó. Isso aqui é um isopor. A densidade dela é mínima. Joga na água, ela flutua. Ela é muito leve. Se eu pegar 1 metro quadrado desse aqui, ele vai pesar, vamos dizer, 100 gramas por metro quadrado. Mas ele é grosso. Ele vai ficar nessa espessura, mas ela vai ser 1 metro quadrado. Então, quando você colocar para pesar esse metro quadrado, ele vai ter 100 gramas por metro quadrado. Ô, Carrone, obrigado. Ó, então, ele vai ter 100 gramas por metro quadrado. Mas ele é grosso. Mas ele vai ser mais leve que este. Mas ele é grosso, mas vai ser mais leve. Porque ele vai pesar 100 gramas, 1 metro quadrado. Mas ele é grosso, vai ter nessa grossura. E ele é grandão. Entenderam a ideia? Então, a gramatura não tem relação com densidade. Ou seja, pode ser muita gramatura. Isso vai pôr a tinta e ele vai chupar tudo. E quando chupar tudo, vai espalhar, vai ser ruim. Entendeu? Por isso, ser algodão, ter 360 gramas, não quer dizer qualidade. Quer dizer espessura, mais ou menos. Não quer dizer muita coisa, entende? Vocês só vão saber quando começar a pintar. Por isso que tem pinturas com 450 gramas, é muito grosso. Saudades dela. É muito grosso, tá? Então, ou é muito fino. Não tem a ver. Esse papel foi bom. Esse papel foi bom. Então, 200 gramas é só o metro quadrado e o peso dela. Só isso. Entende? E só vão saber se é bom depois de experimentar. Só assim. Tá certo? É isso aí, ó. Essa é um papel bem grosso, 240 gramas. É greco. É uma folha muito boa também. Eu trabalhei bem. Esta é 130 gramas. Ela trabalhou bem também. Eu consegui pegar e fazer o degradê muito bem. E ela só tem 130 gramas. Ela enrugou. Ela é fina, mas a densidade dela é boa. Mas ela enrugou. Ó. Tá vendo, ó? Tá vendo aqui, ó? Ela enrugou. Gente, eu não acabei esse trabalho. Um dia tem que acabar. A densidade dela é 170 gramas. Ela é feita de algodão. Mas não foi muito bom. Eu me bati bastante com o degradê. A degradê aqui tá parecido com o degradê que foi na história em quadrinho que eu tava fazendo. Essa aqui eu não usei. Ela tem uma proteção. Eu passei o dedo e senti. Ela tem uma proteção. É para acrílica. E é só. Eu vou continuar aquele. Aí, vamos continuar mostrando essas? Aí, opa! Aqui, ó. Grafite. Esses papéis mais piores, ruins, assim, são ótimos para grafite. É barato? Então, para grafite, não gaste papel bom.
Eu tenho um aluno que gasta papel bom com grafite. Ele tem autismo, tudo bem, nível 2, beleza. Mas ele faz um desenho pequeno e deixa uma área branca em volta. E eu estou tentando com o pai dele, porque faz parte do ABA, né? Você tem que treinar. Tem que treinar o aluno. Para ele começar a usar melhor as cenas, que é para fazer a cena junto, né? Melhor o papel, compor melhor. Certo? Estou tentando. Para ele compor melhor. Porque o papel que ele está cobrando, cada folha de papel custa R$1. Daí um outro aluno, professor, mas você não falou que esse aí custa 70 centavos? Sim, quando você compra uma folha A1. Aí você divide em A4, cada A4 custa 70 centavos. Mas eu tenho que lembrar, se vocês comprarem o A4 sem cortar, é R$1. É barato, eu sei que é um papel barato, mas é caro também, porque uma folha sulfite custa 6 centavos. Então você vai fazer um lápis, usa grafite, poxa, usa uns 140 gramas escolar, né? Ó, todos esses, eu incluí o cenário depois, tá? Ó, este, eu fiz o quadro. Focou. Eu fiz o quadro e eu incluí a cena depois. E também foram grafites. Toda vez que eu fazia grafite, é porque eu tava... como é? É lembrança, memória, era... Esqueci o nome. Esse é o paçoca que latiu, eu tenho um latido mais agudo. Então toda vez que eu fazia... não tá focando mais. Ó, é grafite. Toda vez que eu fazia uma cena que voltava ao passado, para diferenciar do nanquim, que é o presente, eu fazia grafite. Ó, esse aqui é um estudo. Olha como fazia as cenas. Primeiro o lápis, o estudo de sombra, ó, a composição, estudo de composição, tá vendo? Perspectiva. Por quê? Porque eu estava fazendo Leonardo da Vinci, então eu achava importante fazer um estudo de composição como se eu estivesse sendo medieval, como se eu estivesse sendo renascentista. É isso que eu estava fazendo. Né? Então eu fazia os estudos. Depois eu fazia a montagem na aguada, com fugas e tudo. É assim que eu fazia. Vamos distanciar um pouco, a cena agora tá grandona, né? Aí, distanciando um pouco. Valeu, Bianca. Obrigado. Ó. Então, eram cenas aqui, eu colocava depois o personagem na frente, aqui, andando, conversando. Chegando na porta, o rosto. Aí a porta abre. E aí ele entra. Sombra é tudo de bom, né? Ó, a mesma coisa. O cenário, o personagem. Aqui a sombra. E aqui eu fazia a cena separada. Então todos eles trabalhavam assim. Todos eles. Eu tô tentando lembrar como que se chama quando você pega uma cena. Você pega um set, não. É a cena no passado. Você tem um making off. Não, making off, eu tô tentando. Esqueci completamente, fugiu da cabeça. Quando você pensa o passado. Quando fazia em grafite, era passado. Aí funcionava legal o passado. A grafite. Nanquim. Esse também era do passado, eu tava lembrando. Não, peraí. Estranho. Acho que esse foi o estudo. Foi o estudo, certo? Eu fiz a grafite, fiz o estudo e depois eu fiz de novo. Eu fiz a aguada. Foi isso. Essa cena é terrível, ó. É a montagem daquela cena que a gente tinha visto antes. O lápis, que é a cena passada. Lembrança, né? Lembranças. O que tem aqui? Peraí, o que tem aqui? A cena da cabeça, pra pôr em cima daquela outra cena que vocês viram de fundo, que tinha uma estátua, uma coisa assim. Então, olha, pra vocês entenderem. Aqui, ó. Quando junta tudo. A cena de trás, eu faço uma vez só. Aí eu coloco a cena da frente. Como se fosse desenho animado. Obrigado por curtir. Valeu, Bianca. E assim vamos fazendo as coisas. Ó, quando ele vai andar no corredor, sem o cenário. Olha que legal esse. Esse é visto de cima. A da cadeira, lembra que você mostrei a nanquim? Agora estou mostrando a lápis, o estudo da lápis que foi feito anteriormente. Esse é o quarto completo, era uma outra cópia, ó. Essa é uma cópia. Essa foi uma cópia erro, daí eu queria todas as cenas assim, não queria que nada ficasse lá. E aí vai o estudo. Se eu desenhasse novamente esse daqui, eu melhorei bastante, sabe? A gente melhora. Por causa do Leonardo da Vinci é que começou a anatomia humana. Eu acho que sim. É verdade, porque ele fez estudos, né, dissecações de corpos, fez estudos bem legais, assim. Era proibido mexer com o corpo, porque era tabu, né? Ó, o cenário. Cenário separado, pra depois pôr os personagens. Ó, esse eu fiz junto. Lembra aquela cena que eu coloquei separado, isso daqui? Aqui tá junto. Ó, o cenário eu posto depois, na aguada.
Eu escrevi isso aqui, era para escrever em alguma coisa. Daí eu recortava, colava aqui na espada. Eu fiquei testando, então era para colar na adaga, esses dizeres. Aí eu reduzia. Ó, lápis. Aqui o estudo antes. Esse aqui não foi eu que fiz. Foi o escritor. Isso tem que separar. Ó, perspectiva, lápis, perspectiva, lápis, perspectiva, lápis. Planta baixa e perspectiva. Nossa, que é tão importante para as aulas. Eu ensino vocês isso daqui, ó. Planta baixa. Todas as cenas, todo o cenário do Leonardo da Vinci, eu fiz isso. Esse não é Leonardo da Vinci, mas eu fiz esse estudo aqui. Eu faço a planta baixa e a perspectiva, daí eu escolho a câmera. Como que vai ficar a câmera, aí eu escolho o ponto de fuga, a linha do horizonte, como está nas nossas aulas. O que tem aqui? Ah, gravuras. Esse é monotipo, monotipo, monotipo. Olha que legal essa. Eu gosto muito. É nanquim e pincel. Adoro esse aqui, eu amo esse aqui. É monotipo, yeah. Ó, cena separada, tá vendo? Todas as mesas, cadeiras, separado do cenário. Ó. Eu desenhei esse daqui pra pôr numa história em quadrinho, mas eu desenhei separado, eu escaneava e colocava. É uma história em quadrinho de Alien que eu criei. Roteiro é meu também. Ah, esse tem que separar também. Esse é grafite. Nossa, esse aqui é muito antigo. Caramba, eu era tão ruim. Melhorei bastante. Planta baixa. E é normal, né? Olha o esboço de uma daquelas que eu tava fazendo. Esse eu coloquei rápido. Ó, aquela cena que você viu em perspectiva dentro da fábrica, o estudo. Esse não é meu estudo. Esse é de um aluno meu. Esse é de um amigo meu, ele me deu. Tão lindo. Eu amei esse aqui, ó. É monotipia também. Esse é meu, muito antigo, caramba. Tem décadas esse estudo aqui, do Batman. Eu faria muito melhor hoje em dia, com certeza. Porque a gente melhora, né? Ó, cenas separadas. Meu nome ali, ó. Uhum. Eu lembro desse. E desse também. Opa, mais uma. Separar esse. Também é grafite. Grafite. Olha esse grafite. Ah, quando eu fazia essas coisas era bem antes dos filmes, tá? Esses filmes que moldaram a visão. Aqueles que vocês viram ali, né? E é isso que eu queria mostrar por hoje. Na verdade, eu queria testar a câmera. Eu acabei de aprender como deixar a câmera pequenininha ali. É pra isso que eu tava fazendo essa live. Pra aprender isso. E eu consegui. Então, pessoal, até mais. Muito obrigado a todos que participaram e me acompanharam. Mesmo sendo por um motivo tão simples que era eu aprender a mexer no celular, no TikTok. Agora minhas aulas vão ficar melhor. Isso é bom. Fui!